Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o complemento da 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, ocorrida no último sábado. Vou falar também a respeito do desempenho das equipes paulistas na rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e também na rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Ituano voltando a vencer na Série C e a Ferroviária estreando com goleada na Série D. Então após a vinheta eu volto para falar de tudo isso com vocês. Parou música. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui nessa segunda-feira, né? Muita coisa acontecendo no final de semana, a Série A3 aí voltando a ser disputada, a Série D, né? Tendo sua primeira rodada aí com bastante jogos. Aliás, eu ainda vou gravar hoje um vídeo para falar de como foi a primeira rodada da Série D e mais à noite também tem uma live para falar e discutir os resultados da Série D. Mas antes da gente começar a falar dos resultados dentro de campo, né? Não poderia deixar passar batida assim uma informação que saiu no sábado passado, né, uma informação assim que deixa a gente muito triste. A gente que trabalha com futebol assim, é uma sensação muito ruim, né, deixa a gente muito triste, que é a suspeita aí de manipulação de resultados que ocorreu na partida entre o Barretos e o Linense, né. Conforme eu gravei aqui o vídeo na sexta-feira, o Linense ganhou do Barretos de 4-0, né, foram 2 gols de pênalti e um gol contra no último lance da partida. E daí tem uma delegacia especializada, até pegar aqui o nome aqui, certinho do órgão, a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, ela está investigando esse jogo, que de acordo com o órgão, existe aí alguns indícios que possa ter havido aí manipulação do resultado, né? O Barretos nega, o Barretos já se manifestou a respeito dessa informação. Essa informação foi primeiramente divulgada no portal Globo Esporte, né? Tá aí na tela aí o print da reportagem, e o Barretos emitiu uma nota oficial negando, né, a qualquer tipo de manipulação de resultado. E também o presidente do Linense, o Leandro Assato, ele falou que não viu nada de irregular. Então, tá, mas a informação é que esse jogo está sendo investigado, né? Então vamos aguardar aí para ver o que as autoridades vão apurar, mas se for comprovado assim é uma informação muito triste, muito chata, né? Mas vamos aguardar e vamos deixar isso aí a par das autoridades investigar, apurar, enfim, falar alguma coisa agora, apontar alguma coisa agora é um pouco precipitado, né? E até porque não cabe a nós a fazer isso aí, tem aí as autoridades aí para cuidar do assunto. Mas vamos falar então agora do que foi dentro de campo, que é o que interessa aqui, os resultados dentro de campo deste sábado, complemento da 13ª rodada, né? Como eu venho fazendo aí em todos os jogos, quando a cada jogo que eu for falando, aqui do lado aqui tem a classificação para você ir acompanhando. Tem time aí que deu um belo de um salto da tabela, teve time saindo da zona do rebaixamento, outros entrando, enfim. Então a partir de agora nós vamos acompanhar como é que foi o complemento da 13ª rodada A3. Sobre o comentário sobre os outros 4 jogos, ó, tá aqui no card aqui em cima aqui. Se você quiser acompanhar o vídeo foi gravado na sexta-feira, então tem o card aqui para você saber como foram os outros jogos, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai continuar aqui com os jogos de sábado. Vamos começar falando com o Nacional da capital, que ele recebeu o Batatais lá no Nicolau Alayon e empatou em 1-1. O jogo terminou 1-1 e com o resultado, o time da capital, né, no caso o Nacional, chegou aos 14 pontos ganhos, mas perdeu 3 posições e ainda ficou a 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Então o resultado não foi legal para a equipe do Nacional, que agora está aí mais perto da zona do rebaixamento do que da zona de classificação. Já a equipe do Batatais segue aí, como vocês podem ver na classificação aí, segue aí está na 5ª posição, né? Havia perdido a 5ª posição após o jogo de sexta-feira, recuperou a 5ª posição e soma 19 pontos. Os gols: o Nacional abriu o placar aos 3 minutos do segundo tempo com um gol marcado de cabeça por Tavares. Já a equipe do Batatais empatou aos 25 minutos do segundo tempo em rápido contra-ataque, quando Paulo César foi lançado, saiu na cara a cara com o goleiro e não desperdiçou, e ele acabou aí marcando aí o gol de empate do Batatais. Próximos jogos: os dois times voltam a jogar no próximo sábado. O Nacional recebe o São Bernardo no Nicolau Alayon às 15 horas. E o Batatais vai até a cidade de
Rio Preto, encarar o Rio Preto. Só que o mando de jogo é do Batatais. Então o Batatais recebe o Rio Preto em Rio Preto, só que o jogo vai ser lá no campo do América, né? O Oswaldo Scatena está interditado pela Federação Paulista. Então o Batatais jogando com o Rio Preto, em São José do Rio Preto, mas com o seu manto. E o jogo vai ser lá no campo lá da equipe do América. O América, que é um dos times que vai jogar o Campeonato Paulista segunda divisão. Então tem aí bastante informação também nos vídeos aí anteriores. Se você quiser dar uma olhada aí, saber como é que tá a segunda divisão, só dá uma procurada aqui nas nossas playlists que você vai encontrar informação da segunda divisão. Próximo jogo, esse jogo aqui foi bem movimentado. O Olímpia virou em Jundiaí, entrou no G8 e praticamente deixou o time de Jundiaí à beira da zona do rebaixamento. Aliás, à beira do rebaixamento, né? Vamos corrigir. Porque, ó, como vocês podem ver aí, o Paulista está só 7 pontos. Faltam 9 a ser disputados e a situação do time de Jundiaí está muito difícil. Mas vamos aí à situação de cada um. O resultado, né, como eu vinha falando, deixou o Paulista aí com 7 pontos. Enquanto que o time de visitante se afastou da zona de rebaixamento e também entrou na zona de classificação, como vocês podem ver aí também. Aparece em 8º lugar com 16 pontos. Então, o Olímpia, que estava numa situação complicada, né? Até nos vídeos anteriores eu falei que ele estava indo para o seu 6º treinador. O presidente saiu aí no meio da parada do futebol. O Olímpia conseguiu um resultado bem interessante lá em Jundiaí. Saiu ali da zona de perigo, entrou no G8 e praticamente rebaixou o Jundiaí. Mas vamos aos gols. O Olímpia saiu na frente aos 7 minutos de jogo, quando o Doriva recebeu o lançamento e tocou na saída do goleiro. O time de Jundiaí reagiu aos 10 minutos depois, através de uma penalidade convertida pelo Leandro Lima. Ainda no primeiro tempo, aos 48 minutos, o Jean Richard aproveitou o vacilo da defesa do Olímpia para virar o placar. Aí a briga de galos, né, porque os dois times são galos, continuou animada no segundo tempo. E aos 8 minutos foi a vez de Doriva acertar a penalidade que lhe foi confiada e fazer seu segundo gol na partida e deixar tudo igual. Então o Doriva aí marcando seu segundo gol na partida. O jogo seguiu 2-2 até que aos 48 minutos, Lucas Silva aproveitou rápido o contra-ataque e marcou o gol aí da vitória do Olímpia. O Olímpia que entrou no G8. Próxima rodada. Vamos lá. Na próxima sexta-feira, o Paulista vai até a cidade de Porto Feliz, aqui pertinho, encarar às 15 horas do Desportivo Brasil. O Desportivo Brasil aí também não está numa boa situação. Saiu da zona de classificação, agora está mais perto da zona do rebaixamento. O Desportivo Brasil aí jogando em casa aí, tendo uma oportunidade de voltar à briga pela classificação. No mesmo dia, né, também na sexta-feira, só que às 17 horas, o Olímpia joga em Lins contra o Linense, né? O Linense aí que venceu o Barretos nessa rodada, vai receber a equipe do Olímpia. Outro jogo aqui bastante interessante, né? Outro time que estava na zona do rebaixamento, só que conseguiu aí sair e ficou lá ali perto do G8, foi o Marília. Aliás, o Marília contou com uma tarde inspiradíssima do Léo Bahia, hein? 5-0 em cima do Grêmio Osasco. O Grêmio Osasco que entrou na zona do rebaixamento, né? O Grêmio Osasco que estava ali perto da zona do rebaixamento, acabou entrando na zona do rebaixamento após ser goleado pelo Marília por 5-0. O Marília está agora em 12º lugar com 14 pontos, 2 a menos que o Olímpia, que é o primeiro time do G8. Já a equipe osasquense sofreu a 4ª derrota em 5 jogos, permanece com 12 pontos e agora é o penúltimo colocado, conforme vocês podem ver aí. Vamos aos gols. A goleada do Marília começou a ser construída aos 38 minutos do primeiro tempo, quando o Léo Bahia recebeu o lançamento, matou no peito, passou pelo goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Então, o Léo Bahia aí fazendo o primeiro gol. Aí no segundo tempo, aos 8 minutos, ele pegou o rebote da trave para marcar o segundo e dobrar a vantagem do MAC. Ele também participou da jogada do terceiro gol, mas daí ele resolveu, né, não foi fominha, tocou para o Tito, encheu o pé no ângulo e fazer o terceiro gol da equipe do Marília. No quarto gol, novamente estava Léo Bahia na jogada. Aos 27 minutos, o artilheiro da tarde recebeu o lançamento e tocou na saída do goleiro. Para fechar a conta, aos 44 minutos, Maicon fez o dele, fechou o placar 5-0 para o Marília. Próximo jogo, os dois times voltam a jogar na próxima sexta-feira. O Marília vai até Capivari, pegar o Capivariano às 15 horas, lá na Toca do Leão, enquanto que o Grêmio Osasco encara o Velo Clube, lá no Benitão, em Rio Claro, aí, os próximos compromissos das duas equipes. Aliás, isso aqui é assunto para o próximo vídeo, né? Lá para aquele vídeo pré-jogo, mas pode ter rebaixado já na próxima rodada. Então o Marília, o Paulista, dependendo do que acontecer,
se perder para o Desportivo Brasil. E dependendo do que acontecer com o Olímpia, com o Barretos, com o próprio Grêmio Osasco, ele já pode aí ser rebaixado já no próximo final de semana. Aí, num jogo entre equipes que estão bem na tabela, né? Noroeste já classificado e o Comercial ali pertinho. O Comercial aproveitou aí um jogo maluco, né? Com atrapalhadas aí, né? De tudo quanto é lado. Venceu o Noroeste por 3-2 lá em Bauru e assumiu a terceira colocação. O Comercial chegou aos 21 pontos e assumiu a terceira colocação e está aí bem pertinho de garantir vaga nas quartas de final. Já o time de Bauru entrou em campo classificado e segue líder isolado com 26 pontos, mas a diferença para o São Bernardo diminuiu agora para 3 pontos. São Bernardo venceu na abertura da rodada, chegou aos 23 pontos e o Noroeste agora está com 26. Vamos aos gols. O primeiro gol saiu aos 29 minutos, quando o Guilherme Teixeira abriu o placar para os donos da casa. A reação do time visitante começou apenas aos 24 minutos da etapa complementar e nasceu de uma atrapalhada do goleiro Matheus Blade e o goleiro Paulo Kaique. Eles se trombaram, a bola era do goleiro, o goleiro estava encaixando a bola, o zagueirão aí trombou com o goleiro, o goleiro acabou jogando a bola para dentro. Empate do Comercial. Aí o Noroeste não se abateu, né? Depois teve o gol da virada, né? O Varley, 3 minutos depois o Varley, aliás, 1 minuto depois, né? Demorou muito para chegar a virada do Noroeste. O Varley aproveitou outra confusão dentro da área para fazer o segundo gol do time de Ribeirão Preto. O Noroeste depois foi para cima, empatou aos 30 minutos com o Guilherme Teixeira, aproveitando também um salseiro dentro da área. E o Varley, um belo gol aos 36 minutos, arriscando de longe, acertou o ângulo do goleiro. 3-2 pro Comercial, Comercial pertinho aí da sua classificação. O Noroeste volta a campo, né, no próximo dia 26, sábado, quando pega o ameaçado Barretos fora de casa às 17 horas. E no mesmo dia e horário, o Comercial jogará em Ribeirão Preto contra o Primavera, jogo que poderá sacramentar a sua classificação. Bom, gente, ainda falando da Série A3, algumas pessoas deixaram comentários esse final de semana nos vídeos, perguntando por que falando que seria legal a gente estar colocando aqui os gols, né? Colocando as imagens dos gols. E eu vou explicar por que não tem imagem dos gols. É tudo uma questão de direitos autorais, direitos de imagem. Cada vez mais o YouTube está pegando no pé com essa questão de direitos de imagem, direitos autorais. E assim, eu não vou me arriscar a de repente aí sofrer uma penalização do YouTube para estar usando imagens das quais eu não tenho autorização. A Federação Paulista publicou no seu site que eles autorizam o uso de imagens por veículos já credenciados lá na Federação Paulista. Eles autorizam o uso das imagens dos jogos, já que a imprensa não está podendo ter acesso ao estádio. Porém, essas imagens só podem ser usadas durante 72 horas, ou seja, você coloca a imagem do jogo no seu site, no máximo 3 dias depois do jogo você tem que tirar, né, essas imagens do site. E também tem que ter lá aquele sistema de bloqueio, né? Essas imagens só podem ser exibidas em território nacional. Então, se alguém de outro país acessar o site, elas não podem ter acesso às imagens dos jogos. Para eu que tenho um canal que fica aí vídeos aí, às vezes as pessoas uma semana depois vai acessar o vídeo e vai conferir, não compensa para eu fazer um vídeo, né? E o vídeo é trabalhoso. A parte que eu tô falando é a parte mais fácil, porque tem a parte de você apurar a informação, né? Você fazer o roteiro, e mesmo assim às vezes ainda são algumas atrapalhadas. Você faz o roteiro, você grava o vídeo, às vezes você tem que gravar de novo porque alguma coisa não saiu bom. Tem a escalada aqui, a abertura que eu fiz, eu gravei 3 vezes, porque uma vez não saiu legal, outra vez eu vi que a iluminação não estava legal, né? Eu tive que mudar aqui o posicionamento da câmera. E depois tem todo o trabalho de edição. O trabalho de edição leva aí, dependendo do tamanho do vídeo, mais de 1 hora. Aí você tem que converter esse vídeo para um formato para o YouTube e subir esse vídeo para o YouTube. Então, é um trabalho que de repente demanda aí 3 até 4 horas, se você pegar todo o processo. Então não compensa de repente você fazer um vídeo para ficar 3 dias no ar, né? Senão, e se passar de 3 dias com as imagens dos jogos, você de repente tem risco aí de sofrer alguma penalização, alguma notificação. Então é por essa razão que eu não coloco, aliás, as únicas imagens que eu uso aqui são imagens das assessorias de imprensa. Então, outro dia eu coloquei aí um trecho de uma entrevista do goleiro do Atibaia, coloquei um gol lá que o jogador do Taubaté marcou, mas foi só.
Eu até um vídeo que eu fiz, eu me arrisquei a colocar uma entrevista lá do João Paulo, aquele jogador da base do São Paulo que deu aquela entrevista que virou meme, né? Aquela entrevista engraçada pro Sport TV. Eu usei 15 segundos, nem isso acho que foi, da entrevista do jogador, um dos vídeos que eu fiz. Subi o vídeo pro YouTube, não deu 2 horas, o YouTube ele derrubou esse vídeo. Falou que eu tinha violado as políticas de direitos autorais do site. Então, por esses motivos que infelizmente eu não coloco aí os gols. Porque ia ser bem bacana, porque eu vi as imagens desse jogo aí que eu acabei de falar aqui, do Noroeste contra o Comercial, seria bem bacana você colocar os lances da partida. Teve uns lances assim meio bizarros e tal, inclusive o gol de empate do Comercial foi uma jogada bastante bizarra, que o pessoal ia se divertir vendo, né? Foi um lance engraçado, mas por questões de direitos autorais, então eu não pude colocar essas imagens aqui no vídeo, né? Infelizmente, a gente tem que respeitar algumas diretrizes aí do canal, né? Da plataforma. Mas vamos seguir aqui falando. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série C. 2 equipes paulistas em campo. São Bento jogando no sábado, recebendo Volta Redonda, né, no estádio Walter Ribeiro. E no domingo o Ituano, né, indo lá para Varginha jogar contra o Boa Esporte. Vamos começar falando do empate na Bacia das Almas, né, foi um ponto achado do São Bento de Sorocaba contra a equipe do Volta Redonda. O São Bento, como vocês sabem, tem aí jogado, se dividido entre a Série A2 e a Série C do Campeonato Brasileiro. Entrou nesse sábado com um time misto, né, poupou vários jogadores, porque na terça-feira amanhã tem jogo já decisivo contra o São Bernardo em Sorocaba pela perna de ida das semifinais da Série A2. Então o São Bento entrou em campo com um time misto, né? Jogou bem, não fez uma má partida. O Volta Redonda saiu na frente aos 41 minutos com o gol do João Carlos, né? E aí no segundo tempo o São Bento até que melhorou, né? O técnico Edson Vieira fez algumas alterações. O São Bento melhorou e o Volta Redonda meio que também se acomodou com o resultado. Até que no último lance da partida, né, numa bola alçada na área, o Bruno Barra acabou desviando contra as próprias redes e marcou aí o gol que sacramentou o empate em Sorocaba. Esse resultado tirou a possibilidade do Volta Redonda de recuperar a liderança do campeonato, e também o São Bento acabou somando mais um ponto, chegou a 3 pontos, saiu de campo na última posição, só que ele já é o penúltimo colocado, porque o resultado do Ituano contra o Boa Esporte no domingo acabou aí pelos critérios de desempate jogando o Boa Esporte para a última colocação. Então nós vamos falar do jogo do Ituano. O Ituano foi lá ter Varginha na tarde desse domingo, saiu perdendo, né? Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. O Jefferson fez 1-0 para o Boa Esporte aos 6 minutos do segundo tempo. Aí o Gabriel Barros empatou aos 32 minutos. E aos 48 minutos do segundo tempo, o Luiz Paulo aproveitou bobeira da defesa do Boa Esporte para fazer 2-1. Vamos pegar agora aqui os próximos jogos das equipes paulistas. O São Bento, como eu falei, joga nessa terça-feira pela Série A2 contra o São Bernardo. Jogo às 15 horas no estádio Walter Ribeiro. E pelo Campeonato Brasileiro, o time recebe o Boa Esporte no próximo sábado às 16 horas. Também no Walter Ribeiro. O São Bento está numa sequência de 4 partidas em Sorocaba, né? Até isso ajuda bastante por conta da maratona que o time vem enfrentando. Fazer 4 jogos em casa assim evita o desgaste com o deslocamento. O Ituano vai até o Rio Grande do Sul no próximo domingo. Vai encarar a equipe do Ipiranga de Erechim. Ipiranga, que tem feito uma boa campanha, chegou ali por alguns momentos ficar na liderança do grupo. Então o próximo compromisso do Ituano é contra o Ipiranga lá na cidade de Erechim. Vamos falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro. 4 paulistas jogando a Série D. Um paulista venceu fora de casa, um perdeu em casa e 2 empataram, um em casa e outro fora. Vamos começar pela vitória da Ferroviária. A Ferroviária foi até a cidade de Rolândia, lá no Paraná, enfrentar a equipe do Nacional. O Nacional do Paraná, que teve lá de seu presidente de honra assassinado na semana passada, o Nacional era o primeiro jogo dele nessa temporada de 2020. Né? Estamos no final de setembro e o Nacional entrando em campo pela primeira vez em 2020. Isso porque o time está na segunda divisão paranaense, a segunda divisão do Paraná ainda não começou, e o time garantiu vaga na Série D porque foi campeão ano passado da Copa Paraná, da Copa Federação Paranaense. Então é por isso que o Nacional está na Série D do Campeonato Brasileiro. E aí existe toda uma expectativa em torno desse jogo, porque no BID havia poucos jogadores do Nacional registrados no BID
até sexta-feira. Então, a expectativa era que o Nacional entrasse em campo totalmente quebrado, né? E aí a Ferroviária foi lá e se aproveitou disso. O time paulista, aos 26 minutos do primeiro tempo, fez o 1-0 com o Thiago Marques. Depois, os donos da casa chegaram a empatar com o JP, isso aí já no segundo tempo, aos 5 minutos do segundo tempo. Aí aos 13 minutos, o Lucas Mendes tentou jogada individual na área e foi derrubado, né? Daí foi pênalti. Que o Tony bateu com cavadinha e fez 2-1 Ferroviária. O terceiro gol foi marcado pelo Bruno Mezenga, após o lançamento de Tony. E já nos acréscimos, o Anderson Salles, batendo falta, fechou o placar em 4-1 para a Ferroviária. Ferroviária que divide ali a liderança do grupo, né? Com a Portuguesa do Rio de Janeiro, que é o próximo adversário da Ferrinha. Sábado, 18 horas, lá na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária recebe a Portuguesa Carioca, às 18 horas, jogo aí que vale a liderança isolada do grupo 7. Próximo jogo aqui, vamos falar agora aqui do Grêmio Novo Horizontino, que foi até Joinville e trouxe de lá um empate em 1-1. O Grêmio, esse jogo foi no último sábado, né? Fora de casa, o time paulista abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com o gol do Guilherme Queiroz. Aos 14 do segundo tempo, o Bruno Aguiar marcou contra, né? Empate em 1-1 aí, decretando empate 1-1. E o Edson Ratinho, aos 21 minutos do segundo tempo, ainda perdeu um pênalti para a equipe catarinense. Então, até que saiu no lucro aí a equipe do Grêmio Novo Horizontino, trazendo um pontinho lá de Joinville, né? O Joinville que contratou vários jogadores aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda no sábado, o São Caetano perdeu, né? O São Caetano estreou jogando no Anacleto Campanella, assim como o São Bento está também se dividindo entre as finais da Série A2. O São Caetano joga quarta-feira contra o 15 de Piracicaba, lá no Barão de Serra Negra. Então o time também botou um time misto, né? Poupou alguns jogadores que vinham jogando no Campeonato Paulista. E também teve a estreia de alguns jogadores que já não podem jogar o Paulistão porque eles não foram inscritos, né? Não foram inscritos a tempo. Então aí você junta aí um time misto com falta de entrosamento e a equipe ainda acaba perdendo por 1-0 para o Caxias que foi vice-campeão gaúcho. Mas o São Caetano acabou estreando com derrota em casa. O único gol da partida saiu aos 5 minutos do segundo tempo, quando o Ivan bateu falta. A bola desviou no Domingos, né? O Domingos, aquele zagueirão, né? Um dos titulares que esteve em campo no sábado. A bola desviou no Domingos e entrou 1-0 Caxias. Próximo jogo do São Caetano pela Série D vai ser no sábado, lá no Rio Grande do Sul, contra a equipe do São Luís. Aí, para fechar a rodada dos paulistas na Série D, ontem, domingo, o Mirassol recebeu o Bangu, lá no José de Campos Maia, né? Empatou em 1-1. A equipe carioca saiu na frente com o gol do Miller e o Patrick empatou para a equipe do Mirassol do técnico Eduardo Batista. Com o resultado, o Mirassol está ali na turma de 1 ponto no grupo, né? Que tem Cabo Friense, Cascavel e o próprio Bangu. E o time volta a jogar no próximo sábado, quando encara a Cabo Friense lá no Rio de Janeiro. Esse então é o próximo compromisso da equipe do Mirassol no Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, gente, é isso aí então. Vídeo um pouquinho mais longo hoje para falar sobre o desempenho dos paulistas na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Falar também sobre a Série A3 e essa nota triste aí que eu dei no começo do vídeo, né? A respeito dessa suspeita aí que paira sobre o jogo do Barretos contra o Linense. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.